todos, sejam bem-vindos mais uma vez na aula do professor Jorge Formiga. Bom, gente, o assunto de hoje é uma continuação da aula anterior dentro do estudo das transformadas de Laplace. Na parte 1 do curso, eu trouxe uma introdução e a definição das transformadas e a construção da função exponencial e função constante. Na parte 2 do curso, eu fiz a construção da função t, né? Uma função linear t. E agora eu vou construir a função algébrica da função cosseno de kt, onde k pertence aos reais. Para isso, nós precisamos recordar de duas transformadas que foram feitas lá atrás, ok? E de uma propriedade também da aula anterior. Vimos que a transformada, já eu digo por que precisamos lembrar disso. Vimos que a transformada de uma função exponencial kt foi dada por 1 sobre S menos K, quando S para S maior do que K. Essa foi uma transformada que eu fiz na primeira aula, né? A transformada de Laplace dessa função. Comentei também sobre que a exponencial de ix, ou seja, usando a fórmula de Euler aqui, pode ser dada pelo cosseno de x mais i seno de x. E se for negativo, exponencial de i menos ix, isso aqui é dado por cosseno de x menos i seno de x. Pois bem, essas informações aqui vão ser necessárias para poder a gente fazer a transformada da função f de t cosseno de kt. Isso para a gente não usar diretamente a definição das transformadas. Para quem não lembra, a definição da transformada fala o seguinte, que a transformada de uma função f de t, ela pode ser dada pela integral de 0 a infinito dessa função vezes a exponencial de menos st dt. E isso nos dá a função algébrica s de s, f de s. Então, isso aqui foi visto na primeira aula. Note que, se colocarmos a função cosseno aqui, teremos uma integral da cosseno de kt e exponencial de kt, que é muito mais complexo, muito mais complicado resolver essa integral. Então, olha só, para obter a f de s dessa função f de t, eu estou querendo aplicar aqui então a transformada do cosseno de kt. Pois bem, só que a transformada do cosseno de kt, eu posso retirar uma relação do cosseno de kt através da fórmula de Euler. Pois bem, se eu somar essas duas, isso aqui vão se cancelar, vai ficar apenas a parte do cosseno, né? Porque aqui é positivo, aqui é negativo. Então, dessa expressão, note que dessa equação aqui eu tenho cosseno mais cosseno, 2 cosseno de x. Se eu trocar o cosseno de x, trocar o x por kt, então fica 2kt, e onde tem x eu troco por kt, né? É igual a exponencial de i kt mais exponencial de menos i kt. Isto é, o cosseno de kt pode ser escrito como i kt mais exponencial de menos i kt dividido por 2. Ok?
Então aqui eu achei uma relação do cosseno com a notação de Euler, ou o número de Euler, desculpa. Então eu vou usar aqui, ó, dessa forma, f de s pode ser escrito como a transformada da exponencial de i kt mais exponencial de menos i kt dividido por 2. Ou seja, eu mudei aqui a função, transformei agora cosseno de kt nessa soma. Você pode achar, mas é mais... Você aumentou, você complicou. Não, é mais simples, porque essa transformada a gente já conhece. É isso que eu queria que vocês percebessem. Eu resolvi mudar aqui para essa, usando essa relação, porque essas transformadas nós já conhecemos como fazer, né? Então, aqui eu tenho que f de s é igual a transformada da soma, e aqui é uma constante, eu vou colocar para fora, é a soma da transformada, né, das transformadas. Então, vai ficar isso, ó, que foi uma propriedade já vista na aula anterior, demonstrada lá. Eu até comentei que a gente fazia a utilização dela nessa aula. Então, separei aqui em duas transformadas, ok? Pois bem, sabendo disso, aqui a transformada de exponencial, né? A transformada exponencial, que a gente já mostrou aqui no início, só que agora aqui tem um ídeo complexo. Então, a transformada disso é 1s menos ik. Se aqui é k, se k é constante, agora eu tenho ik, então é s menos ik. Mais 1 sobre 2, a transformada de exponencial de menos ikt vai ficar 1 sobre s menos, por definição, né? Por definição, i menos ik. Ok? Aqui já poderia ter colocado direto, mas eu deixei assim indicado para vocês entenderem. Claro que aqui vai dar mais, né? Pois bem, então vamos lá. Eu tenho que 1 sobre 2. Vou tirar o denominador comum aqui. Aqui vai ficar s menos ik, ok? S mais ik. Que mais, né? Então, eu tenho aqui, então, isso dividido por isso, sobra isso, vezes o que está em cima, fica S mais IK. Mais isso dividido por isso, vezes isso, sobra S menos IK. Continuando, então vou dar uma simplificada aqui. Note que aqui nós temos o IK positivo, né? O IK negativo, positivo e o K negativo. Isso aqui vão se cancelar. Aqui vai ficar S mais S, fica 2S. 2S. Dividido por 2, então vai cancelar com 2 aqui, fica só o S aqui em cima. Então sobrou S aqui em cima. Então, S. Aqui embaixo, isso, né? Esse produto aqui são iguais, são o produto desses dois termos pode ser escrito como S ao quadrado mais, ou melhor, menos IK ao quadrado, né? Só para a gente lembrar da relaçãozinha, né? A mais B, A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Usei
essa propriedade aqui. Então, dessa forma, isso daqui, aqui embaixo fica quadrado desse, menos quadrado desse, mas ele é negativo, né? Pois bem, dessa forma, eu tenho aqui que vai ficar S ao quadrado, menos o quadrado desse, né? O quadrado desse, que aqui é quadrado de I ao quadrado, é igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, com menos aqui dá mais. K ao quadrado. Ou seja, encontramos aqui a nossa função algébrica da função cosseno de kt. Função algébrica. Aqui, a função algébrica da função cosseno de kt. Então, se pegarmos aqui cosseno de 3t, né, qual é a transformada dela? Se f, né? F de t for cosseno de 3t, isso implica dizer que a f de s, transformada de Laplace dela, vai ser s sobre s ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Tudo bem? Então vamos agora, como é que fica então a transformada da função seno, né? Se f de t for igual a seno de kt. Bem semelhante, né? Bem semelhante. Vamos aqui aplicar a mesma ideia, né? Que a transformada do seno de kt pode ser escrito. Vamos voltar aqui, vou virar a página. Ó, aqui nesse caso, eu vou, ao invés de eu somar essas duas, a fórmula de Euler aqui, eu vou subtrair, né? Posso pegar esse menos esse. Se eu pegar esse menos esse, esses termos vão somar. Isso aqui vai subtrair. Então, da notação de Euler, eu tenho que exponencial de I, vou botar aqui logo kt, é igual a cosseno de kt menos I, mais I seno de kt. Exponencial de menos IKT, isso aqui é igual a cosseno de kt menos I seno de kt. Então, se eu subtrair um da outra aqui, vai ficar exponencial de IKT menos exponencial de menos IKT igual, isso vão se cancelar, esse menos esse fica 2i seno de kt. Ou seja, seno de kt é igual a exponencial de i kt menos exponencial de menos i kt dividido por 2. Eu vou usar agora essa relação. Dessa forma, eu tenho aqui que a transformada do seno de kt pode ser escrita como a transformada da exponencial de i kt menos a exponencial de menos i kt dividido por 2. Então eu tenho aqui uma subtração, a transformada de uma subtração é a diferença, ou seja, a transformada da diferença é a diferença das transformadas. Então a minha f de s pode ser escrita como a transformada desse cara aqui, coloquei 1 sobre 2, que é uma constante para fora da transformada, né? Menos 1 sobre 2 a transformada da exponencial de menos i kt. Pois bem,
Vamos aplicar agora o que já sabemos aqui. Quem é a transformada dessas duas funções, né? Então f de s vai ser 1 sobre 2. A transformada da exponencial aqui, ou melhor, desculpa, né? Aqui tem um i, né, gente? Desculpa, aqui tem um i, né? Que é 2i aqui, 2i aqui, 2i aqui. Tá? Pois bem. Então, 2i. Vamos esquecer desse aqui não. Vai ficar, a transformada disso é 1 sobre s menos ik menos 1 sobre s menos ik, que é o menos da fórmula e o menos daqui. O mesmo raciocínio que eu usei no exemplo anterior. Então, aqui vai ficar f de s, 1 sobre 2i, não é? S menos ik, S mais ik. Então, esse dividido por esse sobra aqui em cima mais S ik. Esse dividido por esse vezes esse menos, sobra S menos ik. Assim, aqui eu posso cancelar aqui S menos S, né? S aqui com esse, cancela. Esse com esse, menos com menos dá mais. Então vai ficar aqui em cima 2ik. Então esse 2 cancela com esse i cancela com esse. Sobra aqui em cima apenas o k. E aqui embaixo fica S, usando a mesma propriedade que eu usei no exemplo anterior, vai ficar S ao quadrado menos ik ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, com o menos daqui dá mais. Então, f de s, transformada de Laplace da função seno de k, t, onde k é uma constante, pode ser escrita como s mais k ao quadrado. Nesse caso, se você tem se g, por exemplo, g de t é igual a seno de 2t, isso implica dizer que a transformada de Laplace, ou seja, g de s maiúsculo dela, vai ser k, ou melhor, 2, né, que é o k, 2 sobre s ao quadrado mais 4, com 2, tá? Pois bem, eu encerro o exercício por aqui. Vamos dar continuidade aqui ainda no estudo das transformadas de Laplace, construindo algumas funções algébricas. Em especial, eu trouxe aqui a função hiperbólica cosseno hiperbólico de kt, onde k pertence aos reais. A pergunta é, qual é a transformada de Laplace de uma função como essa? Quem é a f de s dela, né, a função algébrica dela? Para isso, vamos fazer o uso da fórmula de Euler, através do cosseno hiperbólico, que exponencial de kt é o cosseno hiperbólico de kt mais i seno hiperbólico de kt. Exponencial de menos kt é o cosseno hiperbólico de kt menos i seno hiperbólico de kt. Vamos fazer o uso dessa fórmula de Euler aqui no caso de cosseno hiperbólico. Isso é verdade, né? Porque cosseno de t é igual ao cosseno hiperbólico de it. Essas demonstrações, essas equivalências aqui, elas podem ser
feitas através de séries de Taylor também, tá? Mas não é a questão de estar demonstrando isso. Então, vamos utilizar essa fórmula de Euler. Daqui, se eu somar as duas, eu vou somar porque eu quero a relação do cosseno hiperbólico com exponencial. Então, daqui eu vou tirar aqui 2 cosseno hiperbólico de kt é igual a exponencial de kt mais a exponencial de menos kt. E isso me dá que o cosseno hiperbólico de kt é exponencial de kt menos, mais exponencial de menos kt. Então, sabendo essa relação, a minha f de s vai ser dada pela transformada do cosseno hiperbólico de kt. Que, através dessa relação, eu vou colocar a fração para fora, é a transformada da soma é a soma das transformadas. Mais 1 sobre 2 exponencial de menos kt. A transformada de uma exponencial a gente já conhece. Então, a minha f de s vai ser 1 sobre 2, ok? 1s menos k, que é a transformada dessa, mais 1 sobre 2 vezes 1s menos k, então mais k, que menos k. Assim, já podemos determinar aqui, fazer um algebrismo aqui, tá? Vai ficar esse dividido por esse, vezes 1, sobra s mais k. Esse dividido por esse, mais s menos k. Aqui, você vai perceber que esse vai se cancelar com esse. Aqui vai ficar s mais s, 2s, cancela com 2 aqui, sobra apenas em cima o s. E aqui embaixo, né, vai ficar s, esse vezes esse vai dar esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Lembrar que isso é verdade para s maior do que o módulo de k, porque nós usamos lá a transformada da exponencial, né? A condição para que essa função algébrica seja convergente. Ok? Está aqui a transformada da função hiperbólica. Isso quer dizer que, se eu tenho uma cosseno hiperbólica, que chama de f, de cosseno hiperbólico de 8t, isso implica dizer que a transformada dela vai ser s sobre s ao quadrado menos 8 ao quadrado. Né? Que essa aqui só vai convergir se s for maior do que 8. Né? Bom, então fica aqui a transformada da função hiperbólica. Vou deixar aqui a dica para vocês. Vocês podem usar a mesma ideia para fazer a transformada, né, da função. Quem é a transformada da função? Seno hiperbólico de kt. Quem é essa daqui? Você pode usar a mesma ideia, você vai perceber que f de s, no caso do seno hiperbólico, vai dar bem parecido com a do cosseno hiperbólico. E se você comparar com a do seno também, você vai perceber semelhanças, né? Então, aqui nós vamos ter s menos s ao quadrado, no caso do seno hiperbólico, menos k, ok? Ao quadrado. Ou melhor, desculpa, da do seno, isso aqui vai dar k. Ok?
Boa sorte, bons estudos e até a próxima, gente.